Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame. Você já me conhece, eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e hoje eu estou aqui com o Dan Yamamura, cofundador da Fuse Capital. Muito obrigado, Mariana, pelo convite. Eu sou Dan Yamamura, um dos fundadores da Fuse Capital e estou pronto aqui para suas perguntas. Bom, então já vamos começar falando um pouco sobre Fuse, né? Sobre o seu histórico no mercado financeiro. Eu vi que você já passou por várias empresas, Ambev, Cervejaria Devassa, e agora você está na Fuse Capital. Então conta pra gente um pouco mais sobre o que vocês estão fazendo para trazer esse mercado tradicional para o blockchain. Perfeito. Eu vou falar mais da Fuse do que de mim, porque senão vai demorar muito, né? Já tem muito tempo aí que eu estou no mercado, então é melhor a gente falar da Fuse direto. A Fuse, ela é uma casa de investimentos focada em blockchain, né? E, na verdade, em Web3. E a gente tem basicamente duas frentes de trabalho, né? Uma através de fundos, usando recursos terceiros, e a gente tem uma frente proprietária que a gente usa recursos próprios. Legal. Então, me conta um pouco mais sobre o que é o core business de vocês, o que vocês já têm feito, né? Eu vi que vocês têm alguns fundos, que vocês têm um portfólio com Hashdex, Arthur Mine, Ilius e Credix. Perfeito. Esses investimentos, eu vou contar um pouco, então, como é que a gente foi parar no blockchain, né? Quando a gente nasceu, a gente era mais focado em tecnologia, de uma forma um pouco mais ampla, mas a gente não enxergava ainda as possibilidades que o blockchain trazia para a gente. E eu acho que a virada de chave dessa percepção foi dentro do primeiro fundo, quando a gente fez um STO. E o que é um STO? É uma emissão de tokens lastreadas nas cotas do próprio fundo. Então, a gente começou a acessar um outro mercado através do nosso próprio veículo tradicional emitindo tokens, né? A gente foi o primeiro na América Latina a fazer esse tipo de operação, e isso nos trouxe, além do investimento e do STO propriamente dito, uma série de relacionamentos, ou como se abriu um mundo ou um ecossistema todo novo nesse mercado de investimentos em startup. Eu diria que essa foi a grande virada da Fuse para a blockchain. E aí, a partir desse momento, a gente começou a focar esse olhar de investimentos nesse novo ambiente, né? Um ambiente completamente ainda muito pouco explorado pelos fundos de VC, especialmente no Brasil ou na América Latina, não tem ninguém especializado, né, nesse sentido. E foi aí que acho que a gente começou a direcionar por aí. E me fala o que vocês encontraram, né? Porque pelo que você está me falando, vocês foram meio que pioneiros, né, nesse setor. Então, quais foram as oportunidades que vocês encontraram, né? Eu vi aqui que Hashdex no portfólio, por exemplo, já é, assim, pensando em mercado cripto, já é uma gigante, né? Já está se Sim. destacando com os ETFs e tudo mais. Então, como é que funciona? Conta para mim um pouco mais como é que funciona esse investimento de Venture Capital em startups de cripto. Tá. Então, esses investimentos que você mencionou, eles são todos investimentos do fundo 1, do primeiro fundo de Venture Capital. Então, a gente começou montando teses próprias, e foi até interessante, assim, a gente é meio do contra, né? Então, a gente não gosta muito do hype. Então, há 3 anos atrás, quando a gente fundou a Fuse, a nossa primeira tese desenvolvida foi que AI ia ser relevante no dia a dia das pessoas, né? Então, isso há 3 anos atrás, pouco se falava de AI, a gente fez 2 investimentos. E aí eu vou pular para a última tese, que aí coincide com essa história do STO e da virada de chave, foi quando a gente entendeu que o blockchain tem um potencial enorme de transformar a vida das pessoas, mas começando pelo mercado financeiro, né? Então, e nessa tese que a gente chama de Web 2.5, né, usar a tecnologia de Web 3 para resolver problemas de mundo real, a gente começou a procurar investimentos para fazer. Então, dentro desse raciocínio, a Hashdex foi um deles, a Credix o outro, a Ilius e outra, a Arthur Mine e outras que você já mencionou aí também. Então, assim, dentro desse escopo que a gente começou a fazer investimentos nessa tese que a gente chama de Web 2.5, né? E essa tese que você chama de Web 2.5 seria mais ou menos uma fase de transição, né? Porque a Web 3, que a gente fala muito de Web 3 aqui também no Future of Money, mas só para explicar para quem
está vendo agora, o Web3 seria uma nova fase da internet descentralizada, que aí junta o que a gente já conhece da internet, mas com blockchain, e até se fala muito sobre redes sociais que não tem mais o monopólio de dados e tudo mais. Então, essa Web3, muita gente diz que a gente ainda não chegou nela, né? Então, você acha que a Web 2.5 seria uma fase de transição? Me explica como que é a visão de vocês dessa Web 2.5. Certamente, né? Eu acho que quando a gente fala de Web 2, né? Se a gente pensar em evolução da internet, né? Lá atrás era um negócio sem graça a internet, né? Não era uma coisa que era mais difícil de usar, as coisas eram difíceis de encontrar. Quando você transicionou para a Web 2, e aí começaram a vir os gigantes das mídias sociais, os próprios gigantes o próprio Google, que não é mídia social, mas que é um gigante de dados, né? A internet começou a ficar legal, né? Então, ela fica legal, mas ela começa a usar seus dados. Então, assim, é um negócio que ficou muito centralizado na mão de poucos conglomerados. E a Web3, ela nasce assim, um pouco... eu acho que aí tem um pouco de utopia, né, dentro da Web3. Então, tem os radicais de Web3 que eles se contrapõem de uma forma mais radical, né, o radical de radical, mas a essa centralização. Tá? Então, eu acho que a gente não acha que para chegar nesse mercado totalmente descentralizado, acho que a gente vai talvez nunca chegar, ou se chegar vai demorar muito para chegar. Mas eu acho que o que é importante da Web3 é onde a gente dá valor, é na estrutura que se criou em cima de blockchain. Então, tem muita coisa que ao longo dos últimos anos se provou eficiente dentro da estrutura de blockchain. E aí eu acho que é muito mais no sentido financeiro, de você fazer transações de forma descentralizada, você mudar um pouco o conceito de custódia, muda o conceito de transparência, né? Fica tudo mais transparente. Você não precisa de intermediários para você confiar para fazer uma transação. Ela pode ser feita de uma forma transparente e automatizada através de blockchain. Então, é muito mais nesse sentido que a gente acredita na tecnologia de Web3 e ela é muito aplicável ao mercado financeiro, né? Então, eu ia até te perguntar sobre isso, né? Porque a gente estava falando que a Fuse atua muito com blockchain no mercado financeiro. Então, eu queria saber como que está sendo para vocês os benefícios, né, dessa aplicabilidade da tecnologia blockchain no mercado financeiro para trazer o mercado financeiro tradicional para a blockchain. O que vocês têm feito nesse sentido? A gente já está há um pouco mais há quase 2 anos, na verdade, já batendo nessa tecla de blockchain como infra. E eu acho assim, agora a gente ganhou uma força enorme, né? Graças ao Banco Central aqui no Brasil, né? Então, acho que o Drex, né, ele vai tá trazendo à tona uma série de discussões sobre infra de mercado financeiro que há 2 anos atrás pouco se falava. Então, hoje, assim, eu acho que ainda não está muito claro para a cabeça das pessoas ou para a grande população, falar assim, quais são os benefícios que o Drex pode trazer, né? O que isso vai trazer de mudança? Eu acho que essa percepção ainda não está clara porque ela ainda não se materializou em produtos, né? Então, acho que essa fase ou essa parte de criação de produtos com base em blockchain ou smart contracts, ou, na verdade, tendo lastro aí o Drex como moeda ou como instrumento, né? Eu acho que ele vai se materializar de uma forma muito mais eficiente. As pessoas vão começar a enxergar o bom uso da Web3 ou a eficiência desse tipo de uso de tecnologia. Então, é legal que você tenha mencionado o Drex, né? Aqui no Future of Money a gente fez uma semana especial só de conteúdo sobre o Drex também. Quem quiser acessar, a gente vai colocar o link na descrição. E a gente falou muito sobre expectativas, né? Porque o Drex ainda não foi lançado. Mas agora eu queria saber de você sobre expectativas para a Fuse, né, do Drex, até pensando que o Banco Central está fazendo o piloto do Drex e tem várias grandes empresas, mas também tem startups lá testando. E o que vocês enxergam de oportunidades nesse sentido? Eu acho que, sabe o que vai ser muito legal? E eu acho que as pessoas vão começar a usar o Drex ou a infraestrutura em blockchain sem saber que estão usando isso aí, né? Então, quando você... Qual é o grande ganho assim, de você transicionar
produtos financeiros que usam uma estrutura mais antiga, enquanto você transformar isso numa mistura mais moderna, né? Ela vai se tornar mais eficiente e mais barata. Então, essa é a tendência das coisas. Então, produtos hoje que são mais acessíveis, eles vão tornar, vai ser mais acessível para mais gente, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Então, no final das contas, o produto financeiro é basicamente, você fala de investimentos e de crédito, né? São as duas coisas que tudo a partir daí é que vai derivando, mas ou é investimento ou é crédito. E se a gente pegar a ponta do crédito, tá? No momento em que você criar produtos onde a captação de dinheiro, por exemplo, ela é mais acessível, mais simplificada e tem menos intermediários no meio, o dinheiro lá na ponta ele vai ficar mais barato, né? Então, ele ficando mais barato, menos burocrático, mais pessoas vão tender ou ter acesso a esse tipo de coisa, né? Então, eu diria que isso assim, é uma coisa que a gente não vai ver de imediato, isso não acontece automaticamente. Apareceu o Drex, vai ficar automaticamente isso vai aparecer. Não. Tá? Quando você tiver o Drex, e aí uma coisa que a gente já está se preparando hoje a gente está olhando produtos que possam ser de utilidade para o Drex, ou coisas que a gente consegue criar acima da camada do Drex. Então, começar a trazer utilidade para essa moeda, né? Se você imaginar, é como se a gente estivesse reconstruindo o sistema financeiro sobre uma nova infraestrutura, né? Então, você imagina assim, o mercado financeiro no Brasil há, sei lá, 40 anos atrás. Quantidade de produtos que tinha, quantidade de utilidade que você tinha em termos financeiros. Tinha muito pouco, né? Tinha poucos produtos de crédito, poucos produtos de investimento, tinha os bancos no meio que criavam, que eram os grandes provedores das duas pontas de serviço, né? Hoje, essa infra, ela não precisa necessariamente de um banco no meio, né? Você pode até, assim, institucionalmente ter um banco no meio, mas você pode, com blockchain e com uma moeda nativa digital, você criar smart contracts para fazer uma série desses produtos, uma série desses serviços que hoje, eventualmente, são feitos por bancos ou instituições de mercado financeiro. Legal. E falando de oportunidade de investimento para quem, que nem vocês da Fuse, estão pensando nisso já desde antes, né? Eu vi aqui que vocês estão captando um segundo fundo focado em Web3 e eu queria saber o que vocês estão pensando para esse fundo, o que vocês estão pensando, até puxando esse gancho do Drex, né? Pensando que a gente está reformulando o mercado para ser digital. Qual que é a expectativa de vocês? O que vocês estão fazendo? Como é que está sendo isso? Eu acho que assim, tem duas grandes teses, acho que pelo menos para os próximos 5 anos em cima de blockchain, né? Então, acho que o Drex, certamente, ele é uma locomotiva, né? Dentro desse sentido, ela vai puxar vários produtos. E aí, nessa história, a gente vê na parte de oferecer produtos, então, assim, coisas que se atrelam ao Drex, né, como utilidade, pode ser plataformas de crédito, plataformas de investimentos, ou produtos de investimentos que são hoje do mercado tradicional e que vão passar por um mercado diferente, né? Por outro lado, a gente também enxerga outras oportunidades, talvez no nível mais baixo de infraestrutura, como facilitar você construir coisas no Drex, né? Se você se conectar a essa infraestrutura que está sendo montada pelo Banco Central, né? Então, eu diria que seriam duas camadas de investimentos diferentes, né? Legal. E agora me conta um pouco mais, até para quem não entende tanto, como que funciona esse investimento de venture capital em startups de cripto, né? Porque tem o lado de vocês que estão investindo, esperando que aquilo lá bombe e traga um retorno, mas também tem o lado da startup que precisa daquele investimento para impulsionar um negócio que vai ser ali disruptivo, muito diferente do que a gente está vendo hoje, e aí pode dar certo ou não. Então, conta pra gente como é que funciona
a esquematização desse mercado de venture capital pensando em cripto? Eu acho que, assim, ele não foge muito do que do mercado tradicional de venture capital no sentido de como é que é o processo, né? Então, assim, é um processo de um filtro muito grande, de uma análise bastante densa. Só para você ter uma ideia, assim, a gente recebe cerca de 1.000 empresas por ano e a gente faz 1 ou 2 investimentos por ano, né? Então, assim, 1.000 empresas, você está falando de startups de cripto ou é, mais amplo? assim, nos dois sentidos, né? Assim, quando a gente não olhava, a gente olhava um espectro mais largo, era até um pouco maior o número, né? Quando a gente está olhando só cripto, é de cerca de 1.000, né? Então, antes era cerca de Bastante. 1.500 empresas, né? Agora gira em torno de 1.000 empresas só nessa área de cripto, né? E quando a gente fala de cripto, assim, tem dois tipos de investimentos diferentes, né? Tem os investimentos que acontecem em tokens, em Web3, em cripto, não é isso que a gente faz. E investimentos em equity, né? Ou investimentos no capital da empresa, capital constituído no não Web3, aqui mesmo, no mercado tradicional. E essas empresas constituídas nesse mercado tradicional, explorando oportunidades no mercado de cripto, né? Então, assim, é isso que a gente faz. Então, a única diferença da gente para um fundo de VC, assim, em termos de modus operandi, é que a gente é nichado e focado numa única tese. A gente não olha, por exemplo, AI, saúde, essas coisas, a gente não olha, a não ser que isso tenha alguma coisa de tecnologia de blockchain por trás. Aí sim passa a ser E o que interessante para a gente. motivou vocês a focarem só nisso exatamente, né? E qual foi a oportunidade que vocês enxergaram, que vocês pensaram, bom, vou focar só nisso, não quero mais saber. Tá todo mundo falando aqui de inteligência artificial, mas eu não quero saber porque eu tô focado nisso. Eu te falei que a gente é meio do contra, né? Mas eu acho que o negócio de ser meio do contra, acho que é mais brincadeira do que verdade, mas eu acho que tem um fundo de verdade, que assim, você tem uma indústria no Brasil já relativamente estabelecida em venture capital, né? Quando a gente nasceu, há 3 anos atrás, eu acho que já tinha cerca de 200 gestoras em venture capital. Tudo bem que a gente nasceu, acho que talvez... a gente nasceu junto com a pandemia, né? Foi em 2020, né? Então, a gente está vivendo ali, logo depois de ver um momento de liquidez extrema, tá? E você Mas... acha que a pandemia influenciou também nessa escolha, assim, pensando que a pandemia até impulsionou um pouco mais uma digitalização financeira que já vinha acontecendo antes? eu acho que... Eu acho que não para a gente em termos de Não, mas Web3. continua contando É, a história lá. Só fiquei com essa dúvida da pandemia. eu acho que pouco, tá? Eu acho que foi muito mais a nossa virada de chave, foi muito mais com aquela história do STO que eu Uhum. mencionei antes, né? E essa virada de chave, acho que é o que estava contando, né? Então, a indústria é relativamente, não vou dizer que é madura, mas não é uma indústria nascente, e a gente precisava encontrar o nosso próprio nicho, né? E no momento que a gente viu, a gente tinha um conhecimento interno de algumas pessoas dentro do time. A gente começou a explorar isso com a história do STO, e a gente descobriu um novo ecossistema que ninguém estava falando, né? Então, ninguém estava... ainda é uma discussão bastante técnica, né? Então, você se aprofundar e ter conhecimentos técnicos, ele ajuda a se diferenciar. Então, assim, a gente viu uma oportunidade da gente se posicionar nesse mercado como um especialista, né? Isso é até tão bem sucedido porque até alguns outros grandes fundos também investem nessa tese, mas não são especializados nessa tese. Então, uma grande parte das vezes, esses fundos maiores pedem ajuda técnica da gente ou enviam empresas para a gente analisar junto com eles, porque a gente tem essa capacidade mais técnica que nem todos os fundos têm, né? E falando dessa capacidade técnica e até puxando o que você falou sobre ter mais de 1.000 empresas, né, que buscam ali serem avaliadas por vocês para talvez receber um investimento, eu queria saber como é que funciona essa seleção que vocês fazem, né? Porque é muita empresa e aí vocês têm a capacidade técnica. Como é que vocês avaliam isso para saber, tipo, né, se eu vou investir, né, se eu não vou investir, até pensando que com a evolução desse mercado, tá surgindo os mais variados tipos de coisas. Sim. Eu acho que o grande
o grande diferencial é que primeiro, a gente não tem muita pressa de investir, né? Eu acho que assim, a gente viu isso muito na época do excesso de liquidez, né? Assim, parecia que virou o contrário, né? Parecia que o dinheiro sobrava e faltava investimento. Então, assim, parecia que tinha uma pressa, né? Assim, uma cobrança das próprias startups de acelerar o processo, porque tinha uma disputa por algumas delas. A gente nunca gostou muito disso, a gente sempre quis fazer as coisas com mais calma e com mais diligência do que a média, né? Hoje, eu acho que a média diz isso, mas a gente falava isso na época que as pessoas tinham pressa em investir. Então, a gente não tem pressa em investir. Então, acho que essa é a primeira coisa, né? Então, a gente gosta de criar um relacionamento com o empreendedor e, mais do que isso, né, o jeito que a gente testa as empresas é efetivamente plugando elas em alguma necessidade real. Então, assim, eu tenho um produto que é bom para banco de varejo. Legal, então vamos botar você na frente de um banco de varejo, vamos tentar fazer essa venda e converter ela, porque isso até porque a gente tem um histórico de vida de mercado financeiro já há bastante tempo. Eu sou, talvez assim, eu sou efetivamente o mais velho dos 3 sócios fundadores, né? Mas a gente está, de uma forma conjunta, 30, mas, 70 anos de mercado financeiro aí, sempre focado aqui em Brasil. Então, a gente acumulou um grande conhecimento de mercado financeiro, de relacionamento, que faz com que a gente consiga testar essas startups com uma relativa facilidade em relação a eles, né? Então, a gente consegue fazer essas conexões e testar de verdade, né? E tem algum caso que você pode trazer para a gente, né, que vocês testaram o startup, decidiram investir e aí deu certo e foi muito bom? Sim, eu até gosto muito de trazer o exemplo da Credix, uma que você já mencionou. A Credix é uma empresa que fez um produto muito parecido com o FDIC, né? Que o FDIC é um fundo de investimento de direitos creditórios, basicamente um fundo que investe em cima de colaterais de empresas ou de pessoas, basicamente de empresas. Só que ela construiu esse fundo ou esse protocolo em Web3. Né? Então, ela substitui um produto financeiro tradicional por um produto financeiro moderno com umas características parecidas. Né? Então, esse é um caso interessante porque a gente investiu até num estágio um pouco anterior do que a gente costuma investir, ou seja, a empresa praticamente não tinha produto quando a gente investiu, era quase um PowerPoint, mas eram 3 belgas que vinham da área de cripto e tinham uma vontade de investir aqui no Brasil, trazer um produto aqui para o Brasil construído em blockchain, porque aqui a taxa de juros era alta, assim, tinha um potencial enorme de crescimento. Então, assim, e a gente entendeu o que eles estavam falando e falou, peraí, isso aí é muito parecido com o FDIC que a gente tem aqui no Brasil. Entendeu o que era aquele produto e a gente começou a juntar as pontas. Então, a gente apresentou para eles um advogado que entende muito dessa parte de CVM e cripto, né, para ver se o produto ficava de pé aqui dentro das regras brasileiras. Né? A gente trouxe uma outra empresa que se tornou cliente dela também, que era uma fintech, né? E a gente juntou as 3 pontas. Né? Então, o advogado, ele gostou tanto que acabou investindo também na empresa, e a fintech que tomou o dinheiro também, a gente tinha um relacionamento próximo, ela se tornou o primeiro cliente da Credix, e aí falou assim, opa, esse negócio ficou de pé, isso aqui tem cliente, estrutural, legalmente ele fica de pé, aí a gente vai investir. Então, foi assim que a gente fez. Então, é um negócio muito diferente, talvez, de uma diligência ou de um negócio um pouco mais como as startups fazem ou como os fundos fazem com outras startups. Né? E pensando no mercado de VC em cripto, você tem visto mais crescimento aqui dentro de casa, né, dentro do Brasil, ou mais interesse de fora no potencial que o Brasil pode trazer? Isso é um ponto bem interessante, porque é o seguinte,
Há mais ou menos 6 meses atrás, ou quase um ano atrás, se você, essa pergunta fala assim, basicamente a turma de fora ela é mais evoluída em cripto do que a turma aqui no Brasil. Né? Então a gente está vendo pouco empreendedor empreendendo em cripto aqui no Brasil. Ah, talvez porque não enxergar as oportunidades. Mas os gringos que... e aí, eu acho que assim, eu até gringos da América Latina, né? Porque tem, especialmente a Argentina, você tem muito empreendedor bom de cripto lá, porque a economia lá, o sistema financeiro lá não funciona. Então, o que acabou acontecendo, e acaba muito acontecendo, principalmente em evolução de cripto e moedas em paralelo, essas outras coisas, a gente acaba tendo bastante empreendedor lá de Argentina que quer vir aqui para o Brasil porque entende que aqui é um mercado muito maior. Mas, que nem eu falei antes, como eu falei antes, o Drex ele acendeu a luz para a turma. Né? Então, eu acho que agora sim o mercado, os empreendedores brasileiros de cripto estão começando a ver assim, um potencial algo mais palpável com a evolução do Drex, né? Assim, a evolução, assim, com o nascimento do Drex para acontecer aí muito em breve. Então, isso tem se materializado. Então, hoje, eu acho que tem muito mais empreendedor brasileiros se dedicando a essa tese. E acho que acaba tendo uma vantagem porque o mercado financeiro brasileiro tem uma série de sutilezas, né? Não só o mercado financeiro, mas o mercado brasileiro não é para amadores, né? Então, tem muitos detalhes de produto, muitas pegadinhas que, às vezes, os gringos, quando vêm, acho que ele não tem esse conhecimento específico. Né? E o Drex acho que acaba sendo também um sinal verde, né, para quem está no Brasil, de que é um mercado que vai ser regulado, que está recebendo apoio do Banco Central e de instituições do governo e tudo mais, porque, não sei, você sentiu lá atrás, quando vocês começaram a investir em startups de cripto e tudo mais, que vocês estavam meio que desbravando assim um novo território que não tinha nada ali, porque acho que cripto principalmente sofre muito esse tipo de preconceito, né, de Sim. pirâmide e tudo mais. Então, como é que vocês enxergavam isso lá no começo e qual que é as diferenças que vocês estão enxergando de lá para cá? Eu acho que você trouxe bem, assim, eu acho que com a vinda do Drex ou do CBDC, do Banco Central, ele institucionalizou mais esse mercado, né? Então, assim, as pessoas começaram a olhar com mais seriedade para essa história de infraestrutura em blockchain, né? Então, antes, realmente. E por que tinha muito esse preconceito, né? Assim, as coisas no mundo de cripto, elas não são reguladas. Então, se você criar as coisas ali dentro, é muito fácil, né? Então, se você criar fraudes, estruturas que não são estruturas do mal, né? Digamos assim, né? Coisas que são esquemas. Então, é muito fácil você criar isso em blockchain porque não tem ninguém regulando. Né? Então, é um mercado mais livre nesse sentido. Né? Quando o Banco Central começa a trazer o próprio marco regulatório, né, que também é uma coisa recente, é super importante para o mercado de cripto, né? A partir daí você tem uma maior institucionalização desse mercado. E isso certamente traz mais seriedade, não só nós como investidores, mas outros investidores. Todos os bancos hoje têm suas áreas de digital assets, né? Assim, esse é um assunto que está na mesa de todos os bancos, então isso traz um crescimento muito maior para esse mercado, né? Uma seriedade muito maior para esse mercado. Legal, e eu não poderia deixar de falar sobre o que a gente estava falando até aqui antes de começar a gravação, né? Que vocês têm 2 fundos, um chama Wasabi e o outro chama Shoyu, né? A gente achou muito interessante a escolha dos nomes. E eu queria que você contasse um pouco mais sobre eles, né? E principalmente também por que Wasabi e por que Shoyu. A gente gosta muito de botar a mão na massa
antes de abrir as coisas para terceiros, né? Então, eu acho que isso é um pouco do nosso histórico de investimentos também, assim, a gente investia já em tecnologia antes de montar a Fuse, então aí culminou com o processo de montar a Fuse. E o Wasabi e o Shoyu são coisas parecidas nesse sentido. São fundos proprietários de tesouraria nosso, então tem dinheiro basicamente dos sócios e de gente mais próxima, mas são fundos líquidos, tá? Em cripto. Obviamente, o Wasabi é mais apimentado que o Shoyu, então ele toma mais risco, né? Mas a gente tenta fazer mais arbitragens e o Shoyu é um negócio um pouco mais parecido com renda fixa tradicional para dar algum yield baseado em dólar, né? Então, basicamente isso. Acho que vocês gostaram mais foi o do nome mesmo, do Wasabi e do Shoyu. E nem, vou te falar, nem fui eu que dei os nomes para o fundo, tá? Mas aqui eu vi que o Wasabi, ele não tem risco direcional em cripto, né? Ele não sofre com as oscilações das cotações. Então, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre como que funciona isso, né? Como que vocês fazem para ele não ter esse risco, né? Para quem não é tão aprofundado no mercado financeiro entender. É diferente de, por exemplo, sei lá, comprar um Bitcoin e achar que ele vai subir ou vai cair, assim, ou vender e achar que vai cair, ou um Ethereum, alguma coisa mais direcional. Então, assim, ele funciona menos com apostas direcionais, assim, muito parecido com o negócio de bolsa, né? Ações de mercado, mas ele procura fazer operações mais estruturadas, onde as posições são meio contrapostas, né? Então, assim, é como se fosse mais um negócio de arbitragem mesmo, né? Como um hedge fund que procura sempre fazer duas pontas para não ficar numa única ponta. Obviamente, você acaba tendo algum risco, né? Mas você não tem um risco direcional como ficar numa ponta só, né? Legal, Dan. Bom, acho que a nossa conversa foi muito boa, né? Deu para a gente falar bastante sobre mercado financeiro e a saída do tradicional para o blockchain. Teve alguma coisa que eu acabei não falando, que você gostaria de falar também? Eu acho que a gente acabou falando pouco assim, do que a gente faz de proprietário, né? Mas eu acho que quando você mencionou o Wasabi e o Shoyu, eu acho que deu um pouco de pincelada nisso, que é o seguinte: além da gente, uma forma da gente testar as empresas que a gente faz em blockchain, a gente tem os nossos produtos proprietários também. Então, quando a gente percebeu, por exemplo, que tem falta no mercado de algumas coisas no mercado tradicional que podem evoluir, a gente não viu nenhuma startup fazendo, a gente mesmo faz esse desenvolvimento. Então, a gente tem um time interno de desenvolvimento proprietário, de tecnologias proprietárias que a gente usa, obviamente, para tentar ganhar dinheiro nesses protocolos que a gente cria, mas a gente usa muito também para conectar as startups que a gente está analisando ou que a gente já investiu, para a gente tentar enriquecer esse vai e vem de informação e de tecnologia, né? Legal, Dan, foi ótima conversa, gostei muito. Eu espero receber você mais vezes por aqui. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Você quer deixar o seu contato, as redes sociais para quem está assistindo? Perfeito. Obrigado, Mari, de novo pelo convite. Para falar comigo ou com a Fuse, pode me procurar no meu Instagram ou no meu LinkedIn, Dan Yamamura, tá? Vou estar lá. E o da Fuse, fuse.capital. Acho que é o nosso site. Legal, e vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as atualizações do Future of Money. E é isso, a gente vai ficando por aqui.